Shalom a todos, estamos em Parashat Vaigash. Nossa Parashá fala sobre finalmente Yosef, depois que ele não se revelou para os irmãos, e fez eles ir, voltar, trazer Benjamim, todas essas complicações, finalmente Yosef está se revelando para os irmãos. E fala, Ani Yosef, eu sou Yosef. Então, na verdade, a gente vai entender qual era a ideia. Por que Yosef fez tudo isso que ele não se revelou imediatamente? E no final, nossa parashá, ele se revelou, mas aqui está escrito nossa parashá, Velo yachol Yosef litapek, não estava se segurando. Parece que Yosef, da parte dele, ainda poderá continuar. Quer dizer que a chuva dos irmãos dele não foi uma chuva completa. A gente vai entender por que não foi uma chuva completa. O Ohr HaChaim HaKadosh fala, de um lado, que o motivo que Yosef, tudo que ele fazia para que os irmãos vão fazer chuva sobre a venda, que eles venderam ele para o Egito. Mas do outro lado, fala o Ohr HaChaim HaKadosh, ele fez de tudo para eles conseguirem entender que ele sabe de tudo sobre eles. Ele sabe quem é o maior, quem é o menor. Então ele faz de tudo para eles, aparentemente, saber que ele é Yosef. E aqui chega uma pergunta bem simples. Verdade, Yosef queria se revelar ou não queria se revelar? De um lado fala que não queria se revelar, do outro lado fazia de tudo para eles facilmente entender que ele é Yosef. Então o que ele queria? O que Yosef queria? Se revelar ou não se revelar? Vamos primeiro entender será que eles fizeram tshuva? Parashat Miketz a gente viu que os irmãos falam uma frase de tshuva. Eles falam assim, Aval Hashemim anachnu, a gente é culpado, alachinu, sobre nosso irmão, asher rainu tzarat nafsho bitchanenu elenu, que a gente viu o sofrimento quando ele estava lá, implorando para nós, velo shamanu, a gente não ouviu, alken ba'elenu atzarazot, por isso que a gente agora acabou de ter complicações. Então, aparentemente, eles estão fazendo tshuva. Mas essa tshuva não basta para Yosef. Não basta essa tshuva para Yosef. E até que Reuven, ele está continuando e fala para eles, não, alo amarti alechem lemor al techetu bayeled. Eu falei para vocês não pecar. Não fazer nada para esse filho. O que Reuven falou? Eu já falei com você. Já falei para vocês isso. Por que ele fala isso? Eu tinha razão, vocês não tinham. Qual o motivo de falar isso? Já estão se arrependendo. Reuven, você precisa falar, falei para vocês. Fala o Kli Yakar que Reuven, ele queria repreender os irmãos e falar para eles, olha, vocês estão se arrependendo sobre o fato que ele implorou para vocês. E vocês não aceitaram. Mas vocês não estão fazendo tshuva sobre o fato de vender ele, de fazer uma coisa ruim para ele. Sobre isso vocês não fazem tshuva. E vocês precisam ir até a raiz e fazer tshuva sobre o próprio ato. E não sobre isso que vocês não tinham piedade sobre ele. Alo amarti alechem lemor al techetu bayeled. Eu falei para vocês não pecar sobre o filho. Não fazer nada errado para o filho. Eu falei isso para vocês. Então aqui a gente está vendo do Kli Yakar que falta os irmãos não foram para a raiz do problema. Isso dá para a gente uma abertura, para a gente poder entender porque Yosef parece que ele estava forçado de se revelar. É como se fosse que a tshuva dos irmãos não era uma tshuva perfeita. Mesmo que no final, não somente que eles falaram isso,
Depois que Yosef manda eles trazer Benjamim, e Yosef, ele coloca a copa, ele coloca o vaso dele, o copo dele, certo? Na mão deles, nas coisas deles, ele acaba culpando eles de ladrões. Ele queria assegurar Benjamim, e todos os irmãos não deixam Benjamim. Então eles fizeram um tshuva que são prontos a arriscar a vida deles para poder salvar o filho de Rachel. Mesmo assim, ainda não é uma tshuva completa. Por que não é uma tshuva completa? Vamos entender o Bezrat Hashem. Vamos analisar uma coisa muito interessante. No momento que os irmãos estão chegando a primeira vez, estão chegando para o Egito, está escrito assim: Vayar Yosef et Echav vayakirem. Mas ele reconheceu eles, e eles não reconheceram ele. Por quê? Rashi fala que quando ele foi vendido, eles estavam com barba, agora estão com barba, então ele reconheceu eles facilmente. Mas eles não reconheceram ele, porque antes não tinha barba, agora tem barba. Um segundo. Um irmão que agora tem barba, não dá para reconhecer ele? Coisa estranha. Talvez, no primeiro momento, não estava reconhecendo. Mas depois de pouco tempo vai reconhecer. Ainda mais, quanto a gente sabe que Yosef tinha exatamente o rosto do pai dele, Yaakov. Então, agora, antes ele não tinha barba, agora ele tem barba. Então quer dizer que ele tem a cara do pai dele. Estão vendo na frente deles o pai, a cara do pai. Não dá para reconhecer, é uma coisa incrível, não dá para entender. Não dá para entender quanto chance tem alguém no Egito que tem a mesma cara do pai deles. E não tem chance. Então, claro que Yosef, como não reconheceram ele? Aqui é exatamente o segredo. Uma pessoa, como a gente falou, uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, ele tem na raiz. Ele está se justificando que ele está fazendo a coisa certa. E quando ele está justificando, não somente que ele caiu, e está se justificando, o pecado ele fica gravando dentro da pessoa, e tudo que está acontecendo na vida dele, mesmo que acaba trazendo para ele alguns sinais que ele está errado, ele vai mudar tudo, interpretando tudo que tem, para poder continuar com o mesmo pensamento, a mesma raiz, as mesmas coisas que ele está sempre pensando dentro do erro. Os irmãos venderam Yosef, por causa que Yosef contava os sonhos para eles, e contava que um dia vai ser líder. Eles decidiram que nunca vai ser líder, ainda mais. Como eles podem garantir que não vai ser líder? Eles vão vender ele como escravo. E aí não tem muita chance que vai ser líder. Ele vai ser escravo. E para eles têm razão de fazer isso. E Yosef quer dizer escravo. De jeito nenhum Yosef não pode ser líder, não pode ser rei. Ainda mais rei do Egito. Ainda mais rei do Egito, que ele está responsável sobre toda a comida do mundo. De jeito nenhum não pode acontecer uma história dessa. Então, quando uma pessoa está bem firme com essa coisa que ele está acreditando, na frente deles, mesmo que tem na cara de Yosef, eles não querem, como se fosse deixar a realidade dar confusão dentro do pensamento deles. Isso é quando uma pessoa tem um pensamento, ele tem um caminho, ele não está pronto. Sempre fazer, calcular de novo se ele está certo ou errado, ele vai lá e vai interpretar tudo o que está acontecendo na vida de acordo com o erro dele. E isso Yosef queria que eles vão fazer tshuva. Em outras palavras, Yosef fala para os irmãos, para vocês fazer tshuva, não precisam sofrer muito.
Vocês só precisam abrir os olhos e ver que na frente de vocês é aceitar essa realidade, que eu sou irmão de vocês, Yosef. Mesmo que eu sou rei, mesmo que eu sou exatamente o contrário do que vocês estão pensando. Mesmo isso, eu sou irmão de vocês. É isso mesmo. O que Yosef está tentando fazer? De um lado, não quer se revelar, ele quer que eles vão. Eles vão aceitar a situação que estavam errando de vender ele como escravo. Agora é o momento de falar, Hatati, Aviti, Pashati. Yosef, você é nosso irmão. Dá para ver na sua cara. Você não é outra pessoa. Você exatamente tem na cara do pai. Você é o líder. A gente aceita que a gente está errado. Isso. Agora vocês vão me falar, mas ainda? Mas como eles estavam se explicando a eles mesmos que Yosef sabia sobre eles? Tantas coisas sobre eles. Como eu poderia explicar isso? A resposta de Yosef ele tinha esse copo que está escrito que estava fazendo bruxaria com isso. E eles, através disso, estavam acreditando que ele é um bruxo. Eles sabem muitas coisas sobre eles, porque ele é um bruxo, faz bruxaria. E por isso Yosef manda esse copo com eles. Dentro da coisa do Benjamim. Ele fala, vocês roubaram meu copo de bruxaria. Quer dizer, vocês adotaram esse copo para deixar com o mesmo pensamento. Que Yosef quer dizer escravo e não pode ser líder. E vocês adotaram esse copo para falar ele é o bruxo, por isso que ele sabe muitas coisas sobre nós. Ele não é Yosef de jeito nenhum. Isso que fala Yosef para eles. E por isso, somente quando não dava mais, ele se revelou. Mas a chuva não era 100%. Como nossos sábios falam, que os 10 Harugei Malchut, os 10 grandes rabinos, entre eles Rabi Akiva, grandes rabinos que foram torturando, condenando à morte, queimados pelos romanos, é uma coisa, uma capará, como se fosse uma coisa para perdoar sobre o pecado que fizeram os 10 irmãos para Yosef, porque a chuva deles não estava perfeita. A gente aprende daqui que alguém que está vendo que está fazendo coisa errada, não basta de falar, então eu vou consertar, fiz assim, eu vou fazer diferente. Ele precisa ir para a raiz. O que me leva de fazer essas coisas? O que me leva a fazer isso? Talvez ter um rabino, de ter um conselho com ele, para poder ver, talvez se ele consegue arrancar o erro do raiz. Se ele está arrancando o erro do raiz, ele consegue de pegar um caminho novo e de sempre, não somente agora, de falar desculpa, de tentar consertar, que muitas vezes o erro vai acabar sendo repetido, porque a raiz ainda está errada. Uma pessoa está sempre pronta na vida de calcular, de fazer calculating road, como a gente tem no Waze, de recalcular o caminho dele para poder ter um caminho certo e para não errar mais. Shabbat Shalom.